Olá pessoal, Ferhiramoto falando. Antes de começar este vídeo, tem um aviso que eu preciso dar. Quem não viu o capítulo anterior, o card está aqui em cima para acessarem. E outra coisa, pelo fato da imagem original não ser de propriedade minha e sim de outra pessoa, eu substituí por este desenho representando a própria história, para assim poder publicar livremente sem problemas. Se inscrevam, deixem o like, deixem um comentário e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Tendo dito isso, bora pro vídeo! Sidney Sheldon, o Ditador, capítulo 11. Era o dia da grande fuga. Hoje mesmo eu volto para casa, decidiu Ed. Amador terá de dar continuidade sem a minha presença. Ele pegou o telefone e ligou para a torre de controle do aeroporto. Torre de controle? Aqui é o Coronel Bolívar. Pois não, coronel. Ed quase podia ouvir o homem assumir a posição de detido. Quero falar com meu piloto. Um momento, por favor. O piloto entrou na linha. O que deseja, coronel? Voarei para Nova York hoje. Providencie para que meu avião esteja pronto. Certo, senhor. A que horas vai partir? Ed olhou para o relógio. Eram 6 da manhã. Todos do palácio deviam estar dormindo. Imediatamente. Já estou de saída para o aeroporto. Certo, senhor. Ed desligou. Deu uma última olhada ao redor. Sentirei saudade de tudo isso, pensou. O quarto é enorme, o café da manhã na cama, a massagem e a sauna. Mas quando minha peça se tornar um grande sucesso, poderei ter tudo isso em Nova York. Ele foi até a porta e abriu sem fazer barulho. Não havia ninguém no corredor. Saiu do quarto e se encaminhou para a porta da frente, andando na ponta dos pés para não acordar ninguém. Quase alcançara a porta quando o Capitão Torres apareceu. Aonde pensa que vai? Ed teve um sobressalto. Como? Aonde pensa que vai? A lugar nenhum. Só ia dar uma volta. A essa hora? Gosto de passear pela manhã bem cedo. Volte para seu quarto. O Capitão Torres não tinha a menor intenção de permitir que o ator sumisse de sua vista. Eu só queria... Volte para seu quarto. Se é assim que você quer... Ed virou-se e voltou para o quarto. O Capitão Torres continuou parado ali por um momento. Depois foi falar com o chefe da guarda do palácio. Tenho uma missão especial para você, disse ele. Receio que alguém esteja tentando matar o coronel. Quero 2 homens vigiando a porta do seu quarto. E devem acompanhá-lo aonde quer que ele vá. Não podem perdê-lo de vista, por um momento sequer, entendido? Claro, senhor, tomarei providências imediatas. Ótimo.
Não havia agora a menor possibilidade de Ed poder escapar. Afinal, hoje era o dia em que ele morreria. Ao voltar para seu quarto, Ed pensou: esperarei alguns minutos e tentarei de novo. Queria dar tempo para o Capitão Torres retornar à sua cama. Após 15 minutos, ele tornou a abrir a porta do quarto. Cauteloso, deparou com 2 guardas enormes, armados com metralhadoras. "O que está fazendo aqui?" perguntou Ed. "Temos ordens para protegê-lo, coronel. Devemos acompanhá-lo aonde quer que vá." Ed não conseguiu pensar em nada que pudesse dizer em contrário. Fechou a porta do quarto novamente e pensou: vou escapar pelo jardim. Abriu a porta para o jardim e deparou com mais guardas, também armados com metralhadoras. "Bom dia, coronel." "Bom dia", respondeu Ed. Ele voltou para o quarto, fechando a porta de novo. "Tem um problema", pensou. Pegou o telefone e discou para a torre de controle do aeroporto. "Torre de controle, aqui é o Coronel Bolívar. Quero falar de novo com meu piloto." O piloto veio atender. "Pois não, coronel? Talvez eu me atrase um pouco. Mantenha o avião preparado." "Certo, senhor." Ed desligou. "Como você é dessa?" No hospital, o Capitão Torres conversava com o Real Coronel Bolívar, que, bastante animado, comunicou: "O médico falou que posso deixar o hospital hoje." "Que grande notícia! Farão alguns exames e me darão alta no final da tarde." O Capitão Torres franziu o rosto. "É importante que volte ao palácio até o meio-dia." "Por quê?" "Não se lembra, senhor? Hoje é o Dia Nacional do Exército. Sempre faz um discurso ao meio-dia." O Coronel Bolívar franziu o rosto. "É verdade." Ele tocou a campainha para chamar o médico, a quem declarou: "Tenho de deixar o hospital esta manhã." O médico sacudiu a cabeça. "Não pode sair até finalizarmos os exames que começamos, coronel." "Pois dependemos deles para prescrever sua medicação. Caso contrário, pode ter uma grave recaída." O Coronel Bolívar olhou para o Capitão Torres e depois insistiu: "Não há a menor possibilidade de eu..." O médico interrompeu: "Sinto muito, mas não tem jeito. Os exames vão demorar 4 horas." "Mas poderá voltar ao palácio de tarde." "Está bem, obrigado, doutor." O médico se retirou. "Onde se encontra aquele ator nesse momento?" indagou o coronel. "Deixei-o sob vigilância. Ele não pode escapar." "Muito bem. Quero na masmorra esta noite." "E o discurso?" perguntou o capitão. "Você o escreveu?" "Claro." "Pois então mande-o ler." "Assim que ele acabar, mande seus homens levar de volta para o palácio. E prendam-o na masmorra. Não o perca de vista em hipótese alguma. Pode deixar comigo." Ed continuava em seu quarto, tentando imaginar como tentava fugir,
Quando o capitão Torres entrou, como está o coronel Bolívar? Perguntou ele. O capitão Torres sacudiu a cabeça. O pobre coitado não vai nada bem, mentiu ele. Parece que você terá que bancar o ditador por mais algum tempo. Ed fingiu se satisfazer com a notícia. Mas isso é demais. Não posso imaginar como estou me divertindo. Não está pensando em voltar para casa, não é? Claro que não, garantiu Ed. Tenho me divertido demais aqui. Ainda bem, terá mais alguma diversão hoje. Há uma parada militar e um grande comício. Milhares de pessoas estarão na praça principal e terá de fazer um discurso. Não sou bom em discursos, alegou Ed. Ele será bem simples. Já o escrevi para você. Leia com atenção. Virei buscá-lo pouco antes do meio-dia. O capitão fitou nos olhos. Se quiser dar uma volta, os guardas vão ter que acompanhá-lo. Ed sorriu desanimado. É muita gentileza sua, capitão. O prazer é todo meu. Memorize o discurso. Ed olhou pela porta do jardim. 2 guardas continuavam ali. Ele sabia que também havia guardas em outra porta. Não podia imaginar nenhuma forma de escapar. Estava acuado. Eu gostaria de contar com um escritor para me ajudar a descobrir uma saída, pensou Ed. Pegou o discurso que o capitão Torres lhe entregara e começou a ler em voz alta. Meu amado povo, estamos aqui hoje para homenagear nosso grande exército. Durante anos, esses bravos homens nos protegeram de nossos inimigos. Que inimigos? Especulou Ed. Há muitos que gostariam de destruir nosso grande país, mas os soldados de Amador sempre guardaram nossos portões no passado e continuarão a nos proteger no futuro. Mas do que ele está falando? Perguntou-se Ed. Só há uma pessoa que tem intenção de destruir Amador, e essa pessoa é o próprio coronel. Ele leu o resto do discurso e era todo no mesmo teor. Esses homens têm muita desfaçatez, pensou Ed. Tentam enganar a todos. O verdadeiro propósito do exército é manter os cidadãos de Amador sob controle. Ed não queria fazer o discurso, mas sentia-se que não tinha opção. Poucos minutos antes do meio-dia, a porta do quarto de Ed foi aberta e era o capitão de novo. Estamos prontos para sair, anunciou ele. Já memorizou o discurso? Ed acenou com a cabeça. Já sim. Ótimo. Será o último discurso que você vai fazer, pensou o capitão Torres. Não, não é verdade. Ele vai fazer mais um, suplicando ao coronel Bolívar por sua vida. Os dois começaram a percorrer o corredor, acompanhados pelos guardas armados. Ed entrara em pânico e só pensava em como conseguiria alcançar o avião. O aparelho o ficava esperando na pista do aeroporto. O tanque cheio de combustível para levá-lo para Nova York. E ele se encontrava aqui, cercado por guardas. Tem de haver uma saída, pensou Ed. Mas por mais que tentasse,
porém não conseguia atinar com a solução. Num porão à beira da cidade, Juan distribuiu armas automáticas a seus companheiros de conspiração. Hoje teremos êxito, assegurou ele. Bolívar falará de um palanque no meio da praça, cercado por vidro à prova de bala. Então, como vamos atingi-lo? Indagou um dos homens. Juan sorriu. Ontem à noite, alguns dos nossos homens removeram o vidro à prova de balas e substituíram por um vidro qualquer. Ele ficará no palanque sem qualquer proteção. Sensacional! Não vamos falhar dessa vez. Juan acrescentou. Não se esqueçam de uma coisa, hein? Quando eu der o sinal, todos devem atirar ao mesmo tempo. Ficarão em diferentes pontos da praça, não muito longe do coronel. Assim, se um errar o alvo, outros vão acertar. Qual é o sinal? Tirarei este lenço vermelho aqui do bolso e enxugarei a testa. No instante em que encostar o lenço na testa, levantem suas armas e abram fogo. Entendido? Entendido. Ótimo. Fiquem olhando para mim. Esperarei pelo momento certo. Sairemos daqui um de cada vez. Tornaremos a nos ver na praça. Juan os observou saírem e pensou, finalmente chegou o grande dia. Daqui a pouco o coronel Bolívar estará morto. Ed e o capitão Torres embarcaram numa limusine e seguiram para a vasta praça principal. Mesmo antes de chegarem lá, Ed já podia ouvir o barulho da multidão. Operários, estudantes, cidadãos comuns, todos se postando em pé ao sol quente, esperando para ouvir o discurso do ditador. Veja que multidão, comentou o capitão Torres. Todos amam o coronel Bolívar. Ele não contou a Ed que a multidão estava lá à força. Ele não contou a Ed que a multidão estava lá na praça porque era obrigado, sob ameaça de morte. Tinha sido armado um palanque para o ditador no meio da praça. Suba os degraus, mandou o capitão Torres. Ed subiu. Todo o palanque era cercado de vidro. E vidro à prova de bala, explicou o capitão Torres. Portanto, não precisa se preocupar. Ed estava preocupado, mas não com o vidro. Sua preocupação era como encontrar um meio de chegar ao avião. O discurso duraria cerca de 1 hora. Ed não tinha como saber que seria levado à masmorra assim que acabasse. Mas um presságio assustador o dominava. O capitão Torres tornava-se, de repente, muito simpático. E Ed não confiava nele. O capitão Torres adiantou-se até o microfone e a multidão se calou no mesmo instante. Meus concidadãos, disse ele, é com um imenso prazer que vejo todos reunidos aqui para homenagear não apenas nosso bravo exército, mas também nosso grande ditador, coronel Ramon Bolívar. Os soldados na multidão bateram palmas. Ninguém mais aplaudiu.
Nós, cidadãos de Amador, somos afortunados por termos um líder tão extraordinário. Um homem que vê a si mesmo como protetor de seu povo. Mais aplauso dos soldados. E agora, senhoras e senhores, é com o prazer que passo a palavra para nosso ditador, Coronel Ramon Bolívar. Ele deu um passo para o lado e indicou o microfone para Ed. Ed tinha o discurso na mão, pois memorizou a maior parte dele. Cidadãos de Amador, estamos aqui hoje para homenagear nosso grande exército. Durante anos, esses bravos homens nos protegeram de nossos inimigos. Há muitos que gostariam de destruir nosso país, mas os soldados de Amador sempre guardaram nossos portões no passado e continuarão a nos proteger no futuro. Ed hesitou, mas prosseguiu na leitura. Temos que admitir que, infelizmente, há algumas pessoas em nosso meio, arruaceiros, que não reconhecem o grande país em que vivemos. Por esse motivo, tem sido necessário restringir algumas liberdades que nosso povo desfruta. Liberdade demais pode ser algo perigoso, pois permite todos os fanáticos que se manifestem e protestem contra coisas que não devem ser mudadas. Mas quanta mentira, pensou Ed. É repulsivo. Na praça, Juan olhou ao redor para se certificar de que todos os seus homens já haviam tomado as posições necessárias. Todos estavam prontos. Tirou o lenço vermelho do bolso. Ed continuou a falar. E muito melhor ter um homem que se preocupa com o povo como eu, do que ter um congresso cheio de homens brigando para decidir que leis são boas ou ruins para o povo. Eu decido quais são boas e sempre penso apenas em vocês. Juan ergueu o lenço vermelho e chegou perto da testa. Seus homens espalhados entre a multidão observavam. Estenderam as mãos para as armas escondidas nas roupas. Isso é terrível, pensou Ed. Não posso fazer uma coisa assim com esse povo. Ele baixou as folhas. Por outro lado, não creio que seja certo que um homem só tente dizer a todos os outros o que é bom para eles. Ele baixou as folhas. Por outro lado, não creio que seja certo que um homem só tente dizer a todos os outros o que é bom para eles. O lenço vermelho de Juan quase alcançara a testa. Seus homens começavam a sacar as armas. Acho que o povo deve decidir por si mesmo. O lenço vermelho se encontrava a 2 centímetros da testa de Juan, quando ele resolveu prestar atenção no que Ed dizia. A mão parou em pleno ar. Daqui por diante não haverá mais ditadura. Vamos realizar eleições livres. Juan não podia acreditar no que estava ouvindo. Baixou a mão com o lenço. O capitão Torres olhava aturdido para Ed, o sangue se esvaindo por completo de seu rosto. O povo começou a aplaudir. Eleições livres, gritou Ed.
todos terão direito de votar. Os aplausos aumentaram ainda mais. Nesse momento, continuou Ed, estou renunciando ao cargo de ditador de amador e entregando o país ao povo. O capitão Torres sentiu que ia desmaiar. A multidão gritava agora, histérica de alegria. Várias pessoas correram para o palanque, pegaram Ed e começaram a carregá-lo pela praça em seus ombros. Eu devia tê-lo matado antes, lamentou o capitão Torres. Agora ele nos destruiu. A multidão se afastava com Ed e o capitão Torres estava prestes a perdê-lo de vista. Sigam-no, ordenou ele aos guardas. Não o deixem escapar. Mas a multidão era tão compacta que os soldados não conseguiam passar. No final da praça, Ed disse: podem me pôr no chão agora. Ed desceu dos ombros das pessoas e olhou ao redor. Não avistou o capitão Torres em parte alguma. Virou-se para um homem na multidão e pediu: pode me dar uma carona para o aeroporto? Tenho um compromisso importante. O capitão Torres estava quase enlouquecendo. Ele e seus guardas procuravam Ed por toda parte, mas não acharam. A multidão se tornara frenética, arrancando placas de postes, rasgando os retratos do ditador. Uma democracia, gritavam as pessoas. Agora somos uma democracia. Estamos perdidos, pensou o capitão Torres. Este ator desgraçado conseguiu sozinho destruir todo o país. E depois, um terrível pensamento lhe ocorreu. Como vou contar ao coronel Bolívar sobre isso? O piloto esperava quando Ed chegou ao aeroporto. Estamos prontos para partir, coronel. Pois então vamos embora. Um jipe levou até o avião. Era um enorme 727. Ed embarcou. O interior era luxuoso, com acomodações para 30 ou 40 pessoas. Ed era o único passageiro. Quando quer partir, coronel? Imediatamente. Ed queria decolar antes que o capitão Torres e o coronel Bolívar descobrissem o que estava fazendo. Naquele momento, o capitão Torres falava com um dos soldados no meio da multidão. O soldado indicou o homem que deixara a praça com Ed. O capitão Torres abordou o homem. Você levou o coronel Bolívar daqui? O homem exigiu um sorriso radiante. Sim, senhor. Foi um privilégio. Ele é um grande homem. Para onde o levou? Para o aeroporto. Aeroporto! Foi então que o capitão Torres compreendeu que Ed planejara. Tensionava usar o jato do coronel para voltar a Nova York. Não vou deixá-lo escapar, murmurou o capitão. Ed afivelou o cinto de segurança e recostou-se na poltrona macia e confortável. Nunca vira um avião assim. Havia a bordo um enorme aparelho de televisão, uma tela de cinema e dezenas de revistas e videogames. O piloto avisou pelo interfone: estamos prontos para decolar, coronel. Gostaria de vir até aqui e assumir os comandos? Ed pensou por um momento.
Não, acho que não. Pode cuidar de tudo. Não demorou muito para que o avião disparasse pela pista e alcançasse voo a caminho de Nova York. Dentro de poucas horas, pensou Ed, estarei com Mary, nosso bebê e minha peça, o ditador. Podia ter ouvido os aplausos delirantes do público quando as cortinas fechassem sobre o último ato. É isso aí, refletiu ele. A história tinha um final feliz. Um simples ator assumiu o controle de um país controlado por um tirano e libertou o povo. Agora terei minha recompensa. Na cabine, o radiotelefone tocou. O piloto atendeu. Força Aérea 1. Quero que me escute. Escute com toda atenção. Está com o Coronel Bolívar a bordo? Estou sim. Para onde seguem? Nova York. O homem que você tem a bordo é um completo impostor. Eu sou o verdadeiro coronel. Quero que volte para o aeroporto já. Está me entendendo? Sim, senhor. Ainda bem. O piloto ficou imóvel por um longo momento. Depois foi para a cabine de passageiros. Está tudo bem? Indagou Ed. O piloto sorriu. Tudo ótimo. Uma coisa engraçada acabou de acontecer. Um maluco ligou pelo radiotelefone dizendo que era o Coronel Bolívar e que o senhor aqui não passa de um impostor. Acho que todo mundo gostaria de ser o senhor, não é mesmo? Tem toda a razão, concordou Ed. Continua no próximo capítulo.